Deus ministrou sobre a vida de vocês para a minha vida. Acho que vocês não fazem nem 10% de ideia de tanto que Deus falou comigo através de vocês. Diante de cada oportunidade, da simplicidade de cada um de vocês, eu me derramei no altar do Senhor, porque eu ouvi a voz de Deus. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Amém, Jesus, vamos lá. Versículo de número 42. Eu peço toda a igreja que leia apenas o versículo de número 42. No 3, 1, 2, 3. E tirou... Mais uma vez, 1, 2, 3. E tirou... A igreja pode se assentar, glorificando a Deus. Eu estive aqui ministrando, se não me falha a memória, mês passado. Então, os irmãos sabem que diaconisa Tainá ministrando é igualzinho um fogão de lenha. Eu já falei isso aqui. Demora um pouquinho para pegar, mas pega, irmãos. Peço toda a atenção da igreja. A Bíblia vai nos falar e nos contar a história de um jovem. Que se a gente parar para perguntar para uma criança quem foi José, essa criança vai saber te responder. É um texto muito ministrado, muito pregado. Quem me ouve, diga amém. Muito pregado, os pregadores gostam desse texto. Mas eu, Tainá, nunca tive o privilégio de ministrar sobre a vida desse homem. E há cerca de 3 meses atrás, Deus me entregou uma mensagem acerca da vida de José. Primeiramente falando comigo, e depois através de uma carta à igreja. A Bíblia vai nos contar a história de um homem chamado Jacó, cujo tinha uma esposa estéril. O nome dessa esposa dele era Raquel. Essa casa tinha um conflito muito grande, porque a Bíblia diz que Raquel era a mulher que fez o coração de Jacó acender diferente. Em contrapartida, a história é um pouquinho complicada, pelo fato de que a Bíblia diz que Jacó, ele trabalha para poder ter Raquel, mas dentro de um golpe da família de Raquel, Jacó se vê casado com a sua irmã mais velha. A Bíblia diz que por conta desse amor, Jacó continua trabalhando, porque Jacó quer se casar com Raquel. E ele consegue se casar, meus obreiros. Só que do fruto desse amor, não crescia, não germinava, fazendo talvez trazer à mente de Jacó que todo o trabalho que ele teve foi em vão. Acerca de que Raquel já estava tão angustiada, que ela vira para Jacó e diz: olha, dai-me filhos, senão eu morro. A Bíblia diz que Jacó, ele ora por Raquel. E quando Jacó ora por Raquel, a Bíblia diz que Deus concede um milagre sobre a vida dessa mulher. E é onde José é gerado. Ver que a história desse homem já começa debaixo de milagre. Já começa debaixo de esterilidade, já começa debaixo de impossibilidade. Mas a gente vai ver o poder de um sacerdote de dentro da sua casa. Porque a nossa geração tem a fraca ideia de achar que porque as irmãs estão em contínua oração, irmãos, mas o homem diante de Deus, por ser sacerdote da casa, parece que em algumas coisas Deus ouve assim, né, pastor? Se os homens entendessem o poder que está na sua mão,
oraria mais pela sua família. A Bíblia diz que Deus atende, irmãos. José nasce, e dentro da sua família, José, entre os seus irmãos, é o mais amado. E quando eu estava sentada ali, eu disse: Senhor, como é que eu vou ministrar hoje, Pai? Fala comigo. E Deus disse: você vai fazer aquilo que eu te mandar, porque não era isso aqui que eu queria fazer. Mas como a gente é obediente à voz do Espírito Santo, a gente vai de acordo com o que Deus está mandando a gente fazer. E eu disse: Senhor, por que esse conflito todo dentro dessa casa? A Bíblia diz que, por causa do amor, o apego de Jacó a José, José não era o filho mais velho, mas o sonho de Jacó sempre foi de ter José como seu filho primogênito. A Bíblia diz que por causa disso ele vai entregar uma túnica colorida para José. Essa túnica, se a gente parar um pouquinho para poder analisar, a gente vai ver que quando o governo de uma casa era passado de pai para filho, o pai entregava a túnica, simbolizando que aquele filho iria herdar todas as terras do pai. José recebe essa túnica. José tem uma função dentro da casa dele. Qual é a função que José tem? Ir até os seus irmãos e verificar o que os irmãos estavam fazendo. Porque dentro da casa de Jacó estava acontecendo situações que não eram do agrado do pai. Jacó, sabendo da índole de José e sabendo que independente do que os irmãos estavam fazendo, José iria trazer a verdade para dentro de casa. A Bíblia diz que quando Jacó queria alguma informação, ele mandava José para o meio dos seus irmãos para trazer a verdade para dentro de casa. Isso aqui já começa a revelar o caráter de José. José é um homem, foi um jovem, que independente da circunstância de erro em que ele estava de frente, ele sempre preferia falar a verdade. Ele sempre preferia entregar a verdade para o seu pai. E isso aqui, nos nossos meios, na nossa geração, é algo que pouco se acontece. Estamos aqui num culto de adolescentes, né? Raramente se encontra adolescentes que aqui em cima do altar entregam uma verdade, na escola também entregam a mesma verdade. Raramente se encontra o mesmo fervor aqui e o mesmo fervor do lado de fora. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: não seja como qualquer um. Seja como José, independente de onde você esteja. Sempre pregue a verdade, sempre fale a verdade. E sempre ande nessa verdade. Independente de que te custe. Independente se você não vai ter um like no Instagram. Independente se diante dos homens você não cresça. Mas enquanto aqui na terra você não cresce, no céu você pode ter a certeza que a sua coroa, ela está sendo ornamentada por Deus. Enquanto aqui na terra você não se conforma com o sistema, lá no céu, irmãos, a nossa coroa está sendo ornamentada por Deus. A Bíblia diz que por causa da verdade que saía da boca de José, os seus irmãos agora eles montam um plano. E eu quero total a atenção dos adolescentes para essa palavra. Um plano é ornamentado, mas não é ornamentado por gente de fora. É ornamentado por irmãos de dentro da casa. Gente que se assentava na mesma mesa, gente que compartilhava do mesmo pão, pastor. Gente que aparentemente estava no mesmo propósito. Gente que teve o mesmo ensinamento do mesmo pai. E isso me intriga demais a minha cabeça. Pelo fato de que o alimento é o mesmo. A mesa é a mesma. E por que as atitudes não são a mesma? A mesa, o ambiente que é servido para um, é servido para todos. Mas o caráter de pessoas que estão assentadas na mesma mesa, comendo do mesmo pão, não é o mesmo. E é isso que Jacó está entendendo e está reconhecendo em José.
Bem verdade de que quem precisa saber do nosso caráter é o nosso Pai, que está no céu. Eu vou iniciar essa ministração com uma pergunta. Se o Pai hoje olha dos céus para a terra, consegue identificar alguém que tem um caráter diante dele? Diga assim comigo, se hoje... gente, mais forte. Se hoje Jesus olhasse do céu para a terra, quem ele reconheceria em mim? Um espírito de filho ou um espírito de escravo? Quem os céus reconheceria em nós hoje, se ele olhasse para a terra? Identificaria o quê? Um espírito de filho ou um espírito de escravo? A Bíblia diz que um plano é ornamentado. E que plano é esse? O plano é o seguinte: vamos matar ele, porque a verdade que está saindo da boca dele está atrapalhando o nosso plano de mentira, está atrapalhando a nossa vida mascarada. A verdade que sai da boca de José está atrapalhando os planos do inferno para a vida de alguém. A verdade que sai da boca de José está arrancando máscara da face de alguém. A verdade que é metida da boca de José está acabando com a trapaça de alguns. E isso não deu ibope para ele, muito pelo contrário. José sempre foi mal visto pelos seus irmãos. Sempre foi mal visto por ele. Então qual é o plano? Se eu não posso contra ele, então a gente mata. Se eu não posso fechar a boca dele, então a gente mata. Porque matando, aqui a verdade não é mais pronunciada da boca dele. Tainá, qual é a diferença dos dias de José para os dias de hoje? A diferença é que aqueles que pronunciam a mentira não quer te matar fisicamente, quer te matar espiritualmente para a máscara continuar na face deles. Você acha que ele vai chegar com uma faca e dar várias facadas no seu coração físico? Não. Eles querem acabar com a identidade daqueles que falam a verdade. E é incrível, pastor, não era bem isso aqui. É incrível, meu pastor, que quem fala mentira tem um poder de persuasão terrível, que consegue arrastar. Pode até não estar falando mentira, sabe? Mas quem fala mentira, se anda com quem fala, começa a se acostumar com ela, sabe? Começa a achar que aquilo ali é normal. Mas nós estamos falando de um jovem. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que esse jovem, mesmo diante da traição, se manteve fiel à aliança que tinha com seu pai. A Bíblia diz que os seus irmãos, eles vão pegar, vão matar um animal, colocar o sangue na túnica dada a ele pelo seu pai, pega a túnica, leva para Jacó,
seu pai e diz para o seu pai: olha, uma besta fera matou José, e o que sobrou nas nossas mãos é apenas a túnica dele, pai. Quantos entendem essa palavra? Diga amém. Dá um sorriso para mim. Obrigada. A Bíblia diz que um dos seus irmãos diz assim: ó, não mata ele não, joga ele aqui na cova, e depois a gente vê o que a gente faz com ele. A Bíblia diz que essa notícia desespera o coração de Jacó. Diga comigo: no coração de Jacó, José sempre foi um sonho realizado por Deus, um milagre realizado por Deus. Agora você imagina comigo o coração desse pai, ao imaginar e ao entender que o seu filho amado, o seu filho querido morreu. A Bíblia diz que, eu vou simplificar a história porque a igreja conhece, eu tenho certeza disso. A Bíblia diz que José, ele é vendido. José, ele chega na casa de um homem chamado Potifar. Só que quem um dia se acostumou com a verdade, nunca vai se conformar em viver uma mentira. Quem um dia se acostumou a viver em verdade, nunca vai se conformar em viver a mentira. A Bíblia diz o seguinte: que a verdade vos libertará. Então aquele que um dia foi liberto nunca vai aceitar um cadeado e uma prisão na sua vida, nunca mais. A Bíblia diz que quando ele chega na casa de Potifar, a mulher de Potifar, entendendo que José era um homem que tudo que fazia crescia, tudo que fazia prosperava, os olhos dela se acendeu para ele. Mas a Bíblia diz que José saiu da casa do pai honrado, entrou dentro da casa de Potifar honrado, e mesmo injustiçado dentro da casa de Potifar, saiu de dentro da casa de Potifar honrado. Só que ele sai de lá honrado, mas para numa prisão. É melhor ter honra dentro da prisão do que continuar em mentira dentro de palácios, irmãos. É melhor estar preso pelo sistema dentro da prisão do que viver uma mentira dentro de palácio, comendo bem, se vestindo bem. Já viu crente que passa por tribulação na vida? Quem aqui passa por guerra, levanta a mão. Ih, pastor, só a metade da igreja enfrenta a guerra. Meu Deus. Quem enfrenta a guerra, levanta a mão, irmãos. Se eu pudesse, eu levantava os pés também. Vira para alguém: mesmo diante de guerra, Deus não te dá paz? Não, pergunta de novo: mesmo em meio à guerra, Deus não te dá paz? Irmãos, crente é um negócio terrível. Pode estar debaixo da guerra que for, não interessa a guerra que tu enfrentou. Olha você aqui, saiu de casa debaixo de guerra, debaixo de opressão, mas olha você aqui, irmãos. Já deu glória, já deu aleluia, já pulou, já louvou, já disse que Deus é digno de honra e de louvor. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: a igreja tem paz em tempos de guerra. A Bíblia diz que Pedro dormia na prisão. Jesus, em meio à tempestade, estava dentro do barco. O que, Tainá? Dormindo. Isso aqui são qualidades atribuídas ao povo de Deus. A Bíblia diz no livro de Êxodo que quanto mais Faraó oprimia, que quanto mais Faraó batia, mais o povo de Deus crescia, mais o povo de Deus crescia em cima da terra. Deixa eu te falar uma coisa: essa guerra, essa prova que você enfrentou, continue nela,
mas passe nela com honra e entende que Deus vai dar o crescimento necessário. Sai da casa do pai com honra. Entra dentro da casa de Potifar com honra. Sai de dentro da casa de Potifar com honra. Está dentro da prisão, mas está dentro da prisão com honra. E outra, está preso, mas está trabalhando, cuidando de gente dentro da prisão. Olha só. Está dentro da prisão, mas a Bíblia diz que mesmo em meio à prisão, tem governo para José. Sabe o que é isso? São os vestígios da honra de Deus na nossa vida. Você pode não ter o melhor carro do ano, mas tem o carro que Deus te deu com a maior honra. Poderia ter melhores se assinasse proposta, mas resolveu viver com honra. A Bíblia diz, irmãos, que dentro da prisão, duas pessoas são levadas para lá, o padeiro e o copeiro. Quem aqui não lembra que José, quando saiu da casa do seu pai, saiu com a fama: lá vai o sonhador. Vocês lembram disso? Quem lembra? A Bíblia diz que sonhos Deus deu para José dentro da casa do pai dele. Em um desses sonhos, José diz que ele sonhava que o sol e que a lua e que as estrelas se curvavam diante a ele. E que os feixes dos seus irmãos e de seu pai se curvava diante a ele. Só que veja, José dentro da casa do pai dele, imaturo, posso eu dizer, era apenas um jovem sonhador. Mas a casa de Potifar trouxe estrutura, a prisão trouxe estrutura, ao ponto do sonhador estar dentro da prisão, mas agora ele é um sonhador e é um intérprete. Quem aqui tem dom de sonho, gente? Levanta a mão. Quem tem? 1, 2, 3, 4, 5. Irmãos, é difícil encontrar pessoas, porque isso é uma dádiva de Deus. Eu já tive experiências de Deus me colocar para dormir, só porque Ele queria falar comigo em sonhos, pastor. Uma coisa que aconteceria 2 horas depois daquele sono que Ele me mandou dormir. E eu amo, porque quando eu estou dentro da minha casa e começa a me bater um sono desesperador, eu sei que Deus quer falar comigo dormindo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus não poderia mandar anjo, pastor? Poderia, não poderia? Não poderia mandar alguém marchando? Ó. Mas em meio a tanta tribulação, Deus ainda faz você ninar e fala contigo dormindo. É isso que está acontecendo com ele. Ele está lá dentro da prisão. Mas enquanto ele está lá dentro, Deus está fazendo com o dom que ele tinha começasse a crescer e a frutificar. Aí a Bíblia diz que José interpreta o sonho do padeiro e o sonho do copeiro. A Bíblia diz que a revelação do sonho foi dada a José. E depois de 3 dias, aconteceu exatamente o que José havia discernido. A Bíblia vai nos dizer que agora o copeiro está diante do rei novamente. E José fez um pedido para ele: olha, quando tu voltares para a tua posição, lembra de mim. Mas quem disse, irmãos, que Deus depende da memória fraca do homem para poder abençoar alguém? Quem disse que para te abençoar, Deus depende da amnésia, da memória fraca de alguém, que finge que não lembra de você,
que finge que não te conhece quando a posição de honra chega, que finge que nunca te viu na vida quando a posição de honra chega. Quem disse que Deus precisa? Deus não precisa. Para trazer honra para a vida de José, Deus faz melhor. Deus tira o sonho de Faraó dentro do Egito. Você pode falar algo comigo? Se preocupa não. Já estou quase caminhando para poder concluir. Mas eu preciso trazer esse raciocínio à igreja. Deus tira o sono de Faraó, meus obreiros. Dá um sonho a Faraó. Vocês acham que esse sonho é sobre Faraó? Sobre o Egito? Vocês acham mesmo? Diga para alguém, diz, vocês acham? Fala, você acha que a fome que veio sobre o Egito era sobre eles? Deus manda a fome dentro de uma nação. Deus tira o sono de príncipe. Deus tira o sono de rei. Para tirar alguém de dentro de uma prisão que entrou dentro dela de cabeça erguida. Tainá, o que é isso? Você está dizendo que a fome que Deus mandou dentro do Egito não era sobre o Egito, era sobre José, era sobre ele. Deus faz uma nação passar fome para tirar alguém de dentro de uma prisão. É por isso que não tem intérprete dentro do Egito que consegue interpretar o sonho de Faraó, porque quem está dentro da prisão é aquele que tem aí a revelação divina dada por Deus. Deus está dizendo: vão te procurar na hora certa, vão te procurar no momento certo, na hora exata da minha exaltação na tua vida. Eu mando te chamar na prisão. Aí a Bíblia diz que José está diante do rei, interpreta o sonho do rei. E qual é o sonho do rei? 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas, 7 espigas murchas engolindo 7 espigas cheias e belas. A Bíblia diz que a fome foi instaurada dentro do Egito. Mas agora, José não é apenas sonhador, não é apenas intérprete. José agora também é administrador. Quantos conseguem entender essa palavra? Deus está te ensinando com essa dor a administrar o sonho que Ele te deu quando você ainda não era ninguém. Deus está te ensinando com essa guerra a ser administrador do sonho que Ele te deu quando você não era ninguém. Ah, Tainá, mas Deus disse que eu seria uma excelente pregadora, uma missionária do Evangelho. E tu acha mesmo que para você chegar lá e exercer com excelência, Deus não ia te preparar antes? A Bíblia diz que por causa da fome, a família de José, os irmãos que um dia venderam, os irmãos que traíram, vai parar onde? Onde, igreja? Para quê? Para pedir comida. Sabe por quê? Aquele que outrora era apenas um sonhador, nas suas mãos tem comida para servir aquele que traiu. Intrigante, né, pastor? Intrigante, né? Olha o que Deus faz.
faz aquele que chorou dentro do poço, faz aquele que chorou dentro da prisão, ter alimento em suas mãos para servir aquele que mais o feriu. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que tu tem feito com o alimento que Deus colocou na sua mão? Você tem a capacidade de entregar aquele que te machucou? Ou você vai pegar o alimento e vai botar no celeiro novamente? Mas tem um problema em guardar. O problema em guardar é que tem um prazo de validade. Se José, pastor, não entrega o alimento àquele que feriu ele, ele não apenas estaria livrando seus irmãos de morrer, sabe? Ele não apenas estaria isentando seus irmãos de passar por um sepultamento, ele também estaria evitando de alimento estragar na sua mão. Aí a gente leu, volta de novo o versículo para mim, por favor. Versículo 42. Por favor. Vocês podem ler comigo novamente? No 3. 1, 2, 3. Colar de ouro no pescoço, anel de honra no dedo, vestes novas de linho fino, puro do Egito. Aí eu te pergunto, de que vale isso tudo? De que adiantaria isso tudo? Se José não tivesse a capacidade de perdoar, de que valia a honra do Egito se José não tivesse a capacidade de perdoar? Do que valeria o anel no dedo se ele não tivesse a capacidade de perdoar? Do que valeria as vestes novas se ele não tivesse a capacidade de perdoar? De que valeria isso? Diga para mim. Do que adianta ter um cargo que ninguém tem dentro do Egito e não exercer esse cargo em plenitude? A volta dos irmãos para dentro do Egito para poder pedir alimento, na vida de José simbolizava a comunhão, mas o encontro dele com Jacó, nos capítulos à frente, era Deus dizendo: agora tu governas, José, mas tu governa em plenitude, já perdoou o teu irmão e já refez a aliança que o teu pai colocou no teu dedo. Ai, Jesus! Quantos entendem essa palavra, irmãos? Tem noção do que Deus estava dizendo para ele? Falou assim: olha, eu sei que tu já foi honrado, mas e o sonho do seu pai, que um dia sonhou com você, que um dia te entregou a túnica? Que um dia te entregou confiança. José perdoando seus irmãos, ele não apenas estava perdoando eles, mas ele não estava deixando o pai dele morrer antes de ver a promessa de Deus se cumprir na vida dele. José perdoando seus irmãos, era ele dizendo: Deus, o meu pai vai ver na minha vida o plano que o Senhor estabeleceu. Adolescentes, olha aqui para mim. Aqui. Seja sinceros. Quantos de vocês entenderam a palavra que foi ministrada aqui? Levanta a mão. 1, 2, 3. Vocês entenderam? Pastor, só me dá permissão para ir descer ali rapidinho? Posso? Eu vou lá, irmãos. Vou lá.
A igreja está aqui ainda, irmãos. Eu vou aqui. Vem cá, pregador, você. É? Vira para a igreja. Levanta a mão. É. Quem é seu pai? Deus. Vocês ouviram isso aqui? Quem é seu pai? Deus. Quem foi o pai que te gerou na terra? Deus. Ah, irmãos, pelo amor de Jesus Cristo. Senhor, me cobre. Quem é a tua mãe? Cadê ela? Está em casa. Seu pai? Veio para a igreja? Não. Não? Mas eu considero meu avô como meu pai e minha avó como minha mãe. Vem aqui, vô do pregador. Vem cá, vô do pregador. Dá a mão, seu vô. Um dia, Deus fez uma herança, te deu uma promessa. A promessa se cumpriu na vida do seu filho, que está respingando na vida do seu neto. Seu pai é cristão? Não. Ele era, mas saiu. Ah, gente. A igreja está aqui, irmãos? Mas você entende que a túnica de governo que o teu pai do céu entregou para você é o suficiente para livrar a tua família da fome? Faz assim. Deus derrama sobre a sua vida um alimento espiritual hoje dentro desse lugar. Alimento que o mundo não entende. Alimento que as pessoas que te cercam não entendem. Porque o alimento que será depositado na sua mão, que Deus te entregou hoje dentro desse lugar, é um alimento que vai sarar almas, um alimento que vai sarar vidas. Tem noção da responsabilidade que Deus te deu? Dá para desistir de um Deus que entregou o Filho unigênito por amor a ti? Pode sentar, vô, que o negócio aqui é com ele. Você consegue estender a mão para cá? Qual o seu nome, filho? João Pedro? Faça assim. Igreja, diga para ele, João Pedro. O alimento que Deus... Me dá minha Bíblia aqui, pastor, por favor. Daqui. João, sabe o que essa Bíblia representa para mim? Essa Bíblia aqui, branca, tá vendo? Sabe o que Deus mandou eu fazer? Te dar essa Bíblia de presente. Eu sei que o estereótipo dela de fora é uma Bíblia feminina. Veja. Só que sabe o que eu disse para Deus quando eu dei essa Bíblia para minha filha? Eu vim pregar hoje com a Bíblia da minha filha. E há uns dias atrás eu vi minha filha lendo a história de José. Perguntei para ela, pastor, filha, o que você está lendo? Ela disse, mãe, estou lendo a história de um homem que foi vendido e traído pelos seus irmãos. Minha filha só tem 9 anos de idade, irmãos. Mas quando eu entreguei essa Bíblia para ela, eu disse, filha, que as terras em que eu não pisei, estende a mão, João. As terras em que eu não pisei, os lugares em que a minha voz não chegou, através dessa palavra, filha, que é rema, que é eficaz e que é verdadeira, que Deus
Deus te leve aonde eu não vou. João, recebe isso aqui como um presente de Deus para a sua vida, de alguém que você não conhece, mas como ministra do Evangelho, eu profetizo sobre a tua vida unção diferenciada, alimento diferenciado, que as nações conheçam o alimento que será transferido. Quantos podem glorificar a Deus pela vida dele? Eu compro outra e dou outra para minha filha, pastor. Mas o que Deus manda te dizer é que todas as vezes que você olhar para essa Bíblia e pensar em desistir, você vai lembrar desse dia, da promessa que Deus fez a você. Pastor, eu cheguei aqui dentro dessa casa quebrada. Quebrada. E eu disse para Deus: Senhor, eu não consigo pregar hoje. Mas vocês entendem que o propósito de Deus vai além da minha vida? Vocês entendem que se eu não tivesse saído de dentro da minha casa, hoje eu não estaria ministrando sobre a vida do João e entregando para ele uma herança que eu dei para minha filha. João, hoje você está ganhando uma mãe espiritual, porque eu vou orar por você. Não desista do Evangelho da verdade, independente de onde você for. E lembra, todas as vezes que você pensar em desistir, olha para a Bíblia. Talvez você não vai querer sair para pregar com ela, porque ela é branca, tem umas florzinhas assim, ó. Mas isso aqui não é uma herança que Deus está te dando aqui da terra. É uma porção do que Deus depositou na minha vida e que eu depositei na vida da minha filha. Eu estou entregando essa semente para você. Quem um dia não sabe administrar semente, nunca saberá administrar grandes colheitas. Eu sei que a semente que eu estou depositando na vida dele hoje, a igreja vai ver a colheita que essa igreja mesmo, pastor, vai receber. Pode sentar. Jesus. Que responsabilidade que Deus colocou na mão de vocês. Que responsabilidade que Deus colocou na mão de vocês. Quem quer trabalhar com pessoas que não pode dar recurso monetário? Quem quer exercer com quem a gente ensinar a orar? Quem quer fazer isso? São os departamentos mais abandonados, vamos falar assim, nos nossos tempos. As crianças e os adolescentes. Porque jovem ainda tem um dinheirinho, sabe? Que ainda dá para fazer alguma coisa. O jovem é assim, ó, vamos para o monte, vamos embora, vamos fazer isso, vamos embora. Tem força. Mas e o adolescente que você tem que ensinar ele a fazer isso? A vinda de vocês dentro desse lugar trouxe paz e alívio ao meu coração. Se mantenham firmes na presença de Deus. Eu encerro a mensagem assim. Levanta a mão quem aqui ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Tem alguém aqui? Uma? Mas quem? Eu sei que tem mais. Joga um som maior para mim, por favor.
Mi maior, por favor. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito